Glória a Deus, a paz do Senhor. Irmãos, minha vida estava de uma maneira que eu e meu esposo, nós estávamos muito ansiosos, pensando como iríamos conseguir um carro novo e outras coisas mais. Uma noite, Deus me deu uma visão com riqueza de detalhes. Não fui dormir pensando em nada. Eu estava na rua onde eu moro, varrendo a frente da minha casa, como sempre eu faço. E era manhã. O céu estava nublado. De repente, eu olhava para o horizonte e vi uma enorme bola de fogo, muito grande, irmãos. E minha casa, ela fica um pouco distante da praia, mas Deus me permitia ver aquela bola de fogo caindo no mar. E eu ouvi um estrondo e de repente se levantava uma onda gigante. E eu via que esta onda cobria prédios muito altos. Parecia cena de filme. Eu ficava parada em estado de choque. De repente, eu soltava aquela vassoura e corria para minha casa. E eu gritava para meu esposo: "Vamos correr, uma onda está vindo." E ele disse: "Jesus voltou." E eu não consegui comprar meu carro novo. E eu falei: "Como você pode estar pensando em carro e o mundo se acabando lá fora?" E eu olhava e o céu estava escuro, como se fosse noite. E eu via meus vizinhos assustados correndo de um lado para o outro. Então, eu pegava minha filha pequena e corria. E eu via umas mulheres cantando hinos da harpa. Então, eu falei para o meu esposo: "Vamos louvar a Deus também, para que Ele nos salve também." E quando aquelas irmãs louvavam, elas olhavam para cima e estavam tudo assim ao redor, estava tudo escuro e ao redor dessas mulheres estava claro. E elas olhavam para o céu como se elas estivessem aguardando algo estivesse prestes a acontecer. Elas estivessem esperando algo acontecer, como se fosse o arrebatamento da igreja. E, irmãos, que o Senhor me fez entender, essa visão que o Senhor me deu, foi que muitas das vezes nós nos preocupamos com coisas materiais, com coisas dessa terra, e deixamos as coisas de Deus de lado. Na visão o Senhor me falava que eu não tinha mais tempo, porque eu estava muito preocupada com as coisas. Quando eu me via com aquela vassoura na mão varrendo, o Senhor estava querendo dizer que eu estava muito preocupada com os afazeres do dia a dia e não estava buscando a Deus. E realmente eu não estava mesmo, irmão. Eu estava um pouco distante do Senhor. Estava só preocupada com as coisas materiais. Estava ansiosa em conquistar as coisas materiais. E o Senhor em sua palavra fala: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas." E às 6 horas da manhã, eu me despertei chorando muito e agradecendo ao Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por o Senhor ter me dado mais uma chance. Porque foi uma coisa tão real, irmão. Tão real e assustadora. Tão real e assustadora. E eu senti na minha alma aquela dor, aquela tristeza. Foi um medo profundo. Só você vivendo aquilo para você entender o que eu passei. E eu acordei meu esposo e contei a ele o que Deus havia me mostrado. E ele chorou também, porque ele sentiu no coração dele que tudo aquilo que Deus tinha falado era realmente o que ele estava fazendo. E eu corri, contei para minha mãe também, pois
ela morava comigo. E Deus naquele dia me deu um despertamento profundo, real e assustador. Eu não acreditava nessas coisas de tsunamis, meteoros. Então, eu corri para a internet e eu me assustei, irmãos, com a multidão de relatos sobre isso. Faz mais de um ano que eu tive essa visão. Deus mudou minha vida, minha forma de pensar. Hoje eu coloco Deus à frente de tudo em minha vida. E Ele tem me abençoado muito. Nos resta pouco tempo, irmãos. Jesus está voltando.